pessoal, entendendo um lote natural, que é o caso nosso, a primeira questão é a gente estudar isso a partir de um perfil da condição original. Nós sempre colocamos para vocês que é importante que vocês façam um corte longitudinal no terreno e entendendo. Então, eu estou aqui pegando um corte bem aqui nesse cantinho e analisando a característica topográfica desse terreno para que eu tenha conhecimento do seu perfil original. A primeira coisa é entender o perfil original. Quem fez a maquete eletrônica no Sketch e fez direitinho, basta pegar a partir do Sketch, tem uma ferramentinha lá, que é o plano, né? Aquele plano a gente secciona na posição que a gente bem entende e esse perfil, ele é demonstrado para a gente. Então, primeira coisa é essa avaliação da condição do terreno natural. E aí você tem esse desafio, você está aí com um projeto que você recebeu e tem essa topografia aí com 5 linhas de curva de nível, né? O terreno que tem uma topografia considerada, e aí você recebe o projeto e a pergunta que qual é a melhor cota para se implantar um projeto com uma condição como essa? E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Se vocês recebem um terreno como esse, qual é a melhor cota de implantação? Eu, particularmente, eu não saberia responder de bate-pronto assim, qual é a melhor cota de implantação. Aí, no caso, não tem nem via, não tem nem orientação, não tem nada. É exclusivamente uma solução de um perfil de um terreno que tem uma certa agressividade. Então, nós vamos ver aqui algumas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de implantar a obra num ponto de cota intermediária, eu tenho a possibilidade de implantar a obra num ponto de cota alta e eu tenho a possibilidade de implantar a obra num ponto de cota baixa. Vamos ver o que vai acontecer com cada uma dessas possibilidades. Então, o primeiro exemplo é a implantação num ponto de cota mediana do terreno. Nesse caso aqui, a cota mediana é a cota 101. E ao implantar a obra na cota 101, eu preciso ter um plano nas dimensões da minha obra, todo ele nivelado na cota 101. Isso faz com que eu altere a característica natural desse terreno. A curva de nível da cota 101 que passava aqui no meio, o que está acontecendo? Eu estou abrindo a curva de nível 101 e circundando, definindo um plano aonde a obra vai ser implantada. Então, ela veio, abriu, circundou de um lado e do outro e fechou. E eu trago esta aresta, defino esse ponto extremo da cota 101, trago esta outra aresta, defino esse outro ponto e aqui eu tenho plano de implantação da minha obra. Ao fazer isso, eu entendo que o caminho natural das curvas de níveis, elas obrigatoriamente vão ter que ser alteradas. E o que aconteceu com a cota 102? A cota 102 não passa mais aqui. Olha a cota 102 originalmente onde é que ela estava. Ela não está mais aqui. Ela veio, desviou, virou e voltou. E a hora que eu trago ela aqui, ó, eu consigo descobrir a posição da cota 102 no novo perfil do terreno. A cota 103, ela deixou de acontecer, desviou e voltou. E olha onde é que ela está aqui. Isso gerou um talude agressivo para eu implantar a minha obra e depois as cotas mais baixas, elas fizeram o mesmo caminho, gerando um outro talude. Esse tipo de projeto é aquele projeto que a gente chama de projeto compensado, onde o corte do terreno que é feito
o perfil natural do terreno está aqui, né? Então eu tenho um corte e eu tenho um aterro. Então, essa é a proposta de compensação, movimento de terra compensado, corte e aterro. Para isso, eu acomodo numa porção intermediária. Quais as vantagens e desvantagens nesse tipo de proposta? Quem que pode me ajudar aí? Quem que está fazendo isso ou quem que pode falar um pouco sobre esse tipo de intervenção de terreno? Será que eu vou ter que recorrer ao meu monitor? Jorge? Que sacanagem, professor. Não, não é sacanagem, não. Eu sabia que você estava aí, era o único que ia abrir o microfone, eu tinha certeza disso. Eu vou Jorge, convidar assim, o meu rapidamente, parceiro para falar sobre sem o brincadeira, Nery. sem brincadeira. Observando, não tem certo e não tem errado, tá, Jorge? É só em Sim. relação ao que você está visualizando, esse tipo de proposta que aqui eu estou apresentando, corte e aterro, o que, que você avalia se você tiver que fazer esse tipo de solução no projeto de vocês? O que você avalia? Sabendo que o terreno ele é inclinado e eu quero implantar a obra no terreno inclinado. Eu acredito que o benefício é que você tem uma regularidade formal mais tranquila. Tipo, você consegue, pelo terreno estar plano, você consegue, tipo, deixar o volume que você quiser. Porque se ele tiver com as curvas de nível ali, meio que você tem que adaptar ele É, eu, ao... eu consigo também, Jorge, uma regularidade formal. Eu vou botar um slide seguinte. Ó, esse slide aqui, eu estou colocando ele lá em cima. Também estou criando um plano. Eu Sim, também vou conseguir uma regularidade formal. Então, a ideia é definir um plano, tá? Eu estou sim. definindo um plano, só que eu estou me apropriando de uma porção intermediária. Então, o que tecnicamente normalmente se coloca, Jorge? Quando você tem um movimento de terra interno ao terreno, quando o terreno tem uma característica boa, você tem um impacto de custo muito reduzido, porque teoricamente o corte ele seria removido e seria compensado como aterro. Então a Sim. gente tem um projeto que, sob o ponto de vista de viabilidade, você não tem retirada de terra e não tem nem necessidade de compra de terra. Você poderia movimentá-lo a partir de uma condição existente, tá? Então, essa é uma bela de uma vantagem, né? Você saber. Professor, Pode falar, Gisiane. eu queria, na verdade, sobre essa forma, eu fiquei preocupada com uma questão. Se colocar essa questão desse talude, se ele poderia causar algum malefício nessa forma aí. Gesiane, excelente a sua observação. Isso que você colocou, eu acho que é um dos principais problemas dessa solução. Esse talude que vai da cota 103 até a cota 101, ele é um talude que o caminho natural das águas vai exatamente na direção da Direção do obra. edifício. Isso então, está muito bem observado. Isso requer uma contenção, um trabalho de impermeabilização e algumas dificuldades aí de conexão em relação a acessos, né? Sim, sim. Estou definindo um acesso numa cota intermediária. Então, esse talude anterior à obra, ele é um talude que me traz algum tipo de problema por conta de contenção e impermeabilização. A gente teria que fazer uma drenagem, né? Então, é uma situação que tem que ser analisada com cautela. E se Acho no que você... caso eu precisasse fazer uma situação dessa, eu iria ter um custo um pouco maior para todo esse tipo de contenção. Essa contenção, Gesiane, se você trabalhar com uma relação que a gente chama da relação de 1 para 1,
uma relação de 45 graus e o solo com boa característica, você não teria necessidade de criar um muro de arrimo. O próprio terreno ele se comportaria, ou seja, você inclina esse talude a 45 graus e ele é um corte que automaticamente ele já daria uma rigidez, tá? É o que a gente chama aí da relação de 1 para 1, né? É 1 de altura para 1 de comprimento. Aí você taluda em 1 para 1, ele segura. Agora, se a característica do solo não for das melhores, isso também não é tão simples assim. E aí, pegando já essa questão que você levantou, Gesiane, uma estratégia é colocar um muro de arrimo, uma contenção, que a gente vê diversas obras aí de prédios que fazem esse tipo de contenção para segurar o peso desse terreno que vai em direção à obra, tá? Então, ou é um talude com uma relação de 1 para 1, ou você tem que fazer uma contenção em concreto, que pode ou ser em concreto, ou pode ser... vocês já viram um gabião? O que é um gabião? Aquele muro de pedra telada, que dá um resultado estético também interessante. Depois vocês deem uma pesquisada. Gabião, tá? É uma possibilidade de contenção também, tá? Entendi, professor. Obrigada. Então, essa é uma primeira avaliação em termos de inserção no terreno. Bom, a gente viu que tem aí alguns problemas, né? Então, eu posso estudar uma possibilidade de implantação num ponto de cota mais alta. E foi aqui o exemplo. A curva de nível 103, ela vem, se apropria de todo um plano, define um plano na cota 103, que é o novo plano desejado. E ao fazer isso, se eu quero apoiar o meu prédio sobre o solo, diferentemente do projeto de alguns que estão entendendo, deixa eu pegar aqui a ferramenta de desenho, esse projeto aqui eu estou apoiando ele. Alguns estão adotando uma estratégia de pilotis, que é um entendimento de um plano não mais apoiado sobre o solo, e sim sobre uma estrutura preservando a característica natural do terreno. Se eu não me engano, o grupo do João, Ítalo e da Ana, não é isso? Que estão com... Só um segundo. João, Ítalo e Ana, que parece que estão partindo para isso, não é não? Enfim, essa solução, quando eu entendo isso apoiado sobre o solo, me faz com que todas as curvas de níveis elas sejam deslocadas, gerando uma agressividade de um talude na porção posterior à obra. E o que vai me dar uma condição, obviamente, visual, pelo fato de eu estar num ponto de cota bem elevada, mas, em compensação, vai me exigir uma situação de um aterro muito significativo. Então, entender o que é esse aterro... Então, vamos pegar o exemplo desse projeto. Eu implantei na cota 103 e eu tenho lá a cota 99, nós estamos falando de 4 metros de aterro. Veja bem o que significa 4 metros pela extensão de um terreno para você aterrar e compactar. É muito mais inteligente se apropriar de alguma possibilidade de uso do espaço que é gerado aqui. Então, essa é uma situação também que tem pontos positivos, pelo fato de explorar uma condição visual, de ventilação, elimina um possível talude inclinado para a entrada, mas me traz como consequência a necessidade de contenção e compactação
desse excesso de aterro. Alguém gostaria de comentar essa segunda possibilidade, que é a da cota mais elevada? Se está fazendo isso no projeto? Professor, uma outra situação é a relação disso daí com as calçadas, né, e os acessos, que normalmente esses taludes têm uma dificuldade muito grande de você adaptar. Se lembrou um ponto que é bem importante, né? Ao implantar isso, eu tenho sempre que entender como é que está a condição de calçada e via pública, né? E essa relação o quão agressivo isso não vai ficar, né? De repente eu estou com uma escala humana aqui, estou com aquele talude bastante agressivo em relação às cotas de calçada. Onde a gente tem alguns trabalhos de soluções que foram bem difíceis, Praça das Bandeiras, lá na Avenida do CPA, se vocês observarem ali do lado esquerdo, tem uma forma de concordâncias de taludes ali, com vias, onde os taludes ficaram extremamente agressivos por conta de cota de implantação e essas dificuldades de concordância. Tá? Então, você lembrou bem, Gustavo, essa condição que a gente não pode se esquecer, né? Relação da cota existente calçada com a cota que ficou definida e como é que isso vai dialogar ou não vai dialogar, né? Essa é uma questão. Alguém mais gostaria de colocar alguma condição para esse tipo de proposta? Bom, deixa eu só apagar aqui os meus... E vamos aqui para a outra possibilidade, que é implantar num ponto de cota mais baixa. Então, eu vou pegando o discurso do Gustavo, ele lembrou sobre a questão das calçadas, né? Então, eu peguei um terreno desse aqui e eu estou entendendo que a minha conexão parte desse ponto de cota mais baixa, o 99. E isso é uma premissa que eu resolva uma questão de acessibilidade. E nesse caso, me empurrou para uma solução de implantação no ponto de cota mais baixa. Logo, eu venho e faço a minha curva de nível, deixa eu pegar aqui pego aqui a minha curva de nível 99, defino o plano e retomo, e esse plano todo aqui, ele ficou nivelado com a referência desejada. Isso me traz um impacto, que é um corte significativo de volume de terra. Corte e retirada, né? Para que eu possa implantar. Ao fazer isso, eu tenho que assumir algumas consequências. Essa característica topográfica, eu venho caminhando com ela, né? Gerando o perímetro e criando uma situação de um talude e essa aqui é a última. Então, pessoal, eu vim e criei um talude extremamente agressivo. Esse talude aqui, como a Gesiane tinha colocado lá no primeiro momento, ele tem consequências que eu preciso ter muito cuidado. Primeiro, essa questão de infiltração, a própria condição da estabilidade do talude, né? No sentido dele ter um ângulo favorável para que ele mesmo possa ser definido pela rigidez própria, e também eu gero umas dificuldades em termos de acesso. E também tenho que entender condições de ventilação, se isso aqui não me está trazendo uma barreira a uma possibilidade de ventilação. Então, o que eu quero trazer para vocês é que
não existe um certo ou errado de se apoiar um prédio em uma ou em outra cota. Qualquer uma das possibilidades, elas cabem no projeto. Primeiro eu preciso saber o que eu intenciono com essa tomada de decisão. Tem que ter uma justificativa. Por que que eu quero colocar ali? Segundo, eu preciso saber representar graficamente isso, que é uma dificuldade muito grande que vocês têm. Porque quando vocês mexem com uma curva de nível, a curva de nível ela não desaparece, ela muda de caminho, mas ela não some do mapa. E eu queria fazer uma pergunta bem... Deixa eu apagar isso aqui. Vamos imaginar que nesse projeto aqui, eu resolvesse com um muro de arrimo, bem aqui. Pimba, coloquei um muro de arrimo, contive isso aqui. Essa é a minha solução. Pronto. Eu perguntaria para vocês, ao tomar esta decisão, como que a representação gráfica dessas curvas de níveis, elas ficariam? Quem poderia... Já ia sobrepor a 99, 100, 101, 102 e 103, né? Essa linha daqui, ó, todas essas curvas de níveis, elas emendariam aqui, né? Deixa eu pegar só o outro traçado. Esse aqui. Isso aqui vai vir até aqui, isso aqui vai vir até aqui, isso aqui vai vir até aqui. Então, nesse traçado aqui, ó, todas as curvas de níveis, elas ficaram empilhadas, né? Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui e tá aqui. Olhando de cima, isso é uma linha única. Agora, precisa saber representar isso, né? Senão, ninguém vai entender o que vocês querem. Elas vêm e depois elas reaparecem de alguma forma. Então, pessoal, esses simples exemplos, eles precisam ser aplicados no nosso projeto. Ou uma ou outra dessas possibilidades, vocês vão acabar utilizando, tá? É importante que vocês tenham boas justificativas para a adoção desses movimentos de terra e que isso sejam incorporados como linguagem plástica do projeto também, né? Entendimento de visuais e qualificações das unidades habitacionais. Alguns grupos ainda estão com dificuldades de posicionamento das massas de estacionamento. Procure enxergar que se eu trabalhar com algumas possibilidades de pilotis, de acomodação de planos, eu posso gerar planos inferiores que podem me resolver de forma muito eficiente as áreas de estacionamento e ainda com uma qualidade de ser sombreados, tá? Então, é importante que vocês enxerguem esses espaços que o próprio projeto está gerando, tá bom? Essa era a ideia de mostrar para vocês aí essas variáveis, né? Para que a gente possa agora aplicar nos nossos projetos, né? Tá joia?